Fala, meus amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 28 de novembro. Dia importante, Bovespa gerando uma queda aí de 2,48% nesse momento. Dólar gerando nova máxima histórica no dia, superando a máxima lá da pandemia, lá de maio de 2020. Então, enfim, um sinal bem representativo dentro do nosso mercado. Eu vou mencionar mais a respeito nessa análise de fechamento. E já agradeço a sua presença por aqui, né, por prestigiar aqui nosso trabalho. Se esse vídeo, essa análise for útil para você de alguma forma, deixa um like, um joinha, nem, mesmo que seja em termos de aprendizado. Eu agradeço aí sua participação aqui e lembre-se de colocar aqui nos comentários um ativo que você quer que seja analisado aí na próxima análise de fechamento do pregão. Aqui eu vou atender alguns pedidos que vocês deixaram ali registrado na última análise de fechamento do pregão. Vamos lá, vamos começar então essa análise de hoje. Falaram ontem que nos comentários de ontem que eu tinha que terminar a análise sorrindo, mas tá difícil, tá difícil. Vamos lá, vamos lá começar aqui com o Ibovespa. Ibov, queda aí de 2,5%, só tá ampliando a queda, então só tá potencializando aqui a tendência de baixa, se afastando bastante desse fundo anterior. E eu coloquei na capa da análise de fechamento de hoje, apontando para a reversão, mas não é reversão para alta. Essa reversão, inclusive, eu já posso atualizar essa linha de tendência aqui de baixa, porque esse fundo aqui, essa queda aqui já perdeu esse fundo, então dá para trazer a linha de tendência de baixa, um ponto que ela é mais testada é justamente aqui, bate ali nessa, até para trazer para cá, que aqui a gente tem alguns testes aqui, essa é a linha de tendência de baixa de curto prazo. Para mudar a tendência de baixa do Ibovespa, o Ibov tem que voltar para cima dos 130.360 pontos, e nesse momento já está abaixo dos 125 mil pontos. O que está apontando para a reversão? Aqui, ó, a reversão da estrutura de alta. Apesar de já estar dentro do movimento de baixa no mensal, enfim, que traz um indício de tendência já de baixa aqui no gráfico semanal, mas vinha ali caindo aos trancos e barrancos, só que agora acelerou muito para baixo, anulou um sinal de alta que poderia vir para fechar acima da média, não está vindo para fechar a semana desse jeito, não sei que a sexta-feira gere uma baita recuperação, que é pouquíssimo provável, mas o fato é que nesse momento está apontando para perder a tendência, a estrutura de alta do gráfico semanal ao oscilar abaixo de 123,053. Lembrando só que essa região aqui que o índice se encontra é uma região importante até o fechamento desse mês, está faltando só amanhã mesmo para fechar o mês. E essa região de 125,536 seria o último suporte ali mais relevante em termos de retração do Fibonacci. Abaixo desse patamar, esse seria o suporte mais relevante aqui para o Ibovespa na faixa dos 122.100 pontos, arredondando 122.100, ou seja, abaixo daquele fundo do semanal, que é esse aqui, ó, abaixo desse fundo semanal existe um suporte relevante em 122.100 pontos, por volta desse patamar. Então, esses são os próximos suportes mais significativos, após estar abaixo dessa região aqui, mais significativo 123,073 e 122.100 pontos. Seguindo para a gente falar aqui do mini índice, gráfico de 60 minutos. Mini índice no gráfico de 60 minutos, o que tivemos foi abriu para baixo, dentro do que foi comentado na análise de fechamento de ontem, abriu para baixo, foca em buscar a operação de fundo, de topo descendente, ou mesmo até pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente topo descendente ali, ou até num prazo menor, quando o mercado ganha aceleração para baixo, as correções ficam até mais curtas, em prazos maiores vai ser mais visível ali no prazo até de 2 minutos. Mas acelerou, tentou uma subidinha, já reverteu para baixo, vai ficando um pouquinho mais esticado para baixo. Se eu pegar aqui um indicador que eu tenho aqui de afastamento do preço, aqui, ó, afastamento do preço para a média, a gente já pode ver que está, nesse momento, 2 vezes, quase 3 vezes a volatilidade média de afastamento do preço atual até essa média móvel exponencial de 10 períodos. Então é um afastamento relevante. Se eu dou um zoom menos aqui, ó, para ver quantas vezes isso aconteceu, e normalmente depois que isso acontece, o preço tende a voltar para buscar a média. Então é só para que serve isso aqui? Ah, eu vou agora, então vou sair comprando, rasgando aí para compra. Não necessariamente, não é esse o objetivo. O foco aqui é justamente saber que já existe um movimento mais esticado para baixo, eu vou ser mais criterioso para buscar essa operação de venda, ter alguma correção um pouquinho maior para buscar essa venda, ou seja,
por exemplo, bater ali na média para tentar pegar alguma venda de topo descendente, ou seja, aguardaram uma correção um pouquinho maior, mesmo que a correção seja isso aqui, ó, bate aqui, faz essa mínima, fica aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, corrigindo aqui lateralmente. Aí quando perde, aí você tem espaço para poder se ter algo semelhante ao que foi aqui em termos de tempo de correção, de se ter algo aqui para baixo, que aí a gente pode ver que tem aqui 7 candles, praticamente aí 8 candles, 7 candles e vindo próximo do 8, que é muito próximo desse tempo da correção para o tempo da expansão, que é a tendência de baixa. Então eu aguardaria alguma correção maior aqui no preço no tempo. O fato é, no próximo pregão, se abrir gerando uma nova mínima e depois ou no gráfico 60 ou 30 minutos gerar um fundo, eu ficaria olhando para um pouquinho mais para buscar uma compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, tentando pegar algo para cima. E para venda, o ideal seria ver no gráfico de 60 ou de 30 minutos uma correção um pouco maior dessa queda, para aí sim depois gerar um topo próximo da média, testando a média para focar um pouco mais na venda, com melhor relação escutando. Por isso que eu falei que se gerar algum sinal de quebra, igual que a gerou, ó, olhar para um prazo menor para buscar a operação de compra, principalmente agora, a partir do próximo pregão. Tá? Seguindo para falar aqui do dólar, o dólar, como eu mencionei, fez aqui máxima histórica hoje, nova máxima histórica, batendo 6,026,5. A antiga máxima histórica estava localizada aqui na casa, deixa eu só tirar aqui a questão do ajuste, na casa dos 5.977,5. Então, isso aqui aconteceu na pandemia, tá? É importante ressaltar. Na pandemia. Temos pandemia agora? Não temos pandemia agora, mas temos aí as coisas que não estão dando certo. É isso. Enfim, o dólar muito forte para cima, alinhado em todos os prazos operacionais, e aqui em movimento de alta, nenhuma sinalização para baixo por enquanto. Primeira sinalização para baixo que pode acontecer é quebrar essa sequência de mínimas ascendentes, oscilar abaixo da mínima pregão de hoje, 5.947. Por enquanto, não tem um indício ainda apontando para isso. Pelo contrário, aqui, ó, lateralização e retorno à subida. Se o dólar no próximo pregão continuar gerando sinalização de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente acima dessa região aqui, ó, por volta ali dos 6.000 a 5.995,5, pegando aqui o gráfico de 10 minutos, ou vou pegar o 10 ou de 5 minutos, que seria isso aqui, ó, saiu dessa região aqui, gerou um movimento aqui para cima, se vier aqui, vier um pouquinho mais para baixo, gerar algum sinal de alta, ainda daria para buscar a operação de compra. Olharia só mais para a venda se realmente gerar algo mais significativo para baixo, no sentido de força do movimento, e passar a proporcionar sinalização de baixa abaixo dos 6.000 pontos, preferencialmente topo descendente. Tá? Seria um pouquinho mais restritivo para a venda, a não ser que a gente veja algo forte para baixo. Isso aqui não é algo forte para baixo, é fraco, é um movimento mais difícil de se pegar, mas teve um movimentozinho quebrado aqui, mas não é força por parte, tanto que não vai muito longe depois, já começa a ganhar força aqui para cima. Mas é isso, o cenário ainda continua apoiando um pouquinho mais compra aí no dólar, topo, o fundo ascendente, principalmente no gráfico de 10 e 5 minutos, focando mais em compra. Seguindo para a gente falar das ações, a PTR4 no pregão de hoje, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão. PTR4 no pregão de hoje, apresentando aqui uma queda de 1,31%. Chegou a estar até positiva no dia, mas perdeu um pouco de força, e está vindo para aquela região aqui de suporte. Nessa faixa aqui, dá para avaliar nos próximos pregões, vai ficar provavelmente uma possível compra de swing trade nesse ativo, a favor ainda da tendência de alta do papel, vai ficar um pouco mais para a semana que vem. Porque teria que ter mais um pregão aqui, ó, acabou de entrar no leilão, teria que ter mais um pregão aqui assim, para testar essa região de suporte, preferencialmente, depois gerar um sinal de alta ali a partir de segunda-feira, a partir do início já do mês de dezembro. Mas o fato é que aqui é uma correção que ela está tendo e vamos avaliar se não vai ganhar muita força aí para baixo. Se gerar um movimento muito forte para baixo, já começa a abortar um pouquinho essa possibilidade de compra, mas é algo que a gente tem que avaliar nos próximos pregões. Aqui já foi um sinal, como já mencionei, de saída para quem estava comprado no swing trade e agora aguardando uma nova possibilidade de entrada na ponta compradora nesse papel. Ainda olharia um pouquinho mais para a compra. Na Vale 3, dia de hoje, de queda de 1,14%, foi lá em cima, superar essa máxima, mas não está conseguindo fechar acima da média. Então aqui criou até, assim, se viesse aqui para cima, primeiro ponto favorável, fecha acima,
beleza. Melhor ainda que aumentaria a chance de vir aqui buscar a região de 59,35, 59,30 a 59,50. É uma faixa de resistência que eu já tinha citado aqui. Agora ela vai lá em cima, não sustenta e fecha mais próximo da mínima, respeitando aqui a média, é um comportamento de tendência de baixa. Oscilação abaixo dessa mínima amplia a chance de queda para Vale para buscar essa região em torno dos R$ 56. É o caminho ainda mais provável para o ativo. Então, enfim, não consigo visualizar ainda possibilidade de operação na ponta compradora nesse papel. Para quem está vendido por algum motivo aí no papel, tentando pegar algo para baixo, deixa em stop aqui acima dessa máxima do pregão de hoje, ou até mesmo acima de novo dessa máxima aqui do 58, 56, botando ali no 58, 57. Operações aqui, EQTL3, nem precisa falar que acionou, já estava ontem, já tinha praticamente batido no stop. Se oscilasse abaixo dessa mínima, eu tinha mencionado que a chance seria bater no stop da operação. Essa operação gerou aqui uma perda, essa operação de compra de Equatorial gerou uma perda aqui de 2,31% na operação e uma redução de 0,5% do capital total nessa operação de Equatorial que a gente fez aqui nessa entrada aqui, na expectativa que o papel ganhasse força para cima das médias, depois de romper algumas resistências, mas tivemos aí uma grande mudança de cenário em diversos papéis, a partir aí desses dois últimos pregões principalmente. E temos aqui uma posição aqui em aberto, que é de Brasil Foods, que chegou a estar em alta aqui de 2,4%, mas perdeu força e está vindo aqui para um fechamento mais próximo da mínima, que é um sinal de fundo ascendente mais fraco, né? Porque em vez de fechar lá em cima, está vindo para fechar aqui embaixo, não está legal. Quem entrou comprando, enfim, quem está comprado quiser trabalhar com stop mais curto, fica abaixo aqui dessa mínima aqui desse fundo que foi gerado, ou seja, um pouco abaixo aí dos R$ 24,28. Destaque positivo do dia dentro levando em consideração as ações que estão dentro do Ibovespa. JBSS3 alta de 2,98%, isso é algo bom, porque a gente tem esse papel na carteira, nas nossas carteiras recomendadas, então isso favoreceu, a gente está tendo até um bom desempenho ali, carteira multi-estratégia, carteira perspectiva está tendo um bom desempenho frente ao Ibovespa, inclusive ainda no positivo essas carteiras nesse mês. Então é algo favorável a esse bom fechamento da JBSS3, que ela, depois desse sinal de alta aqui, conseguiu ganhar bastante força, superar essas máximas aqui, fazer nova máxima histórica, então ativo gerando nova máxima histórica com o Ibovespa caindo. Lógico que tem influência aí do dólar, que o ativo tem ali para ela é bom, né, que o dólar está subindo para essa empresa, e terminou fazendo também uma nova máxima histórica aqui. Quem tiver comprado, stop aqui abaixo dessa mínima, entrar comprando essa superação de máxima, eu não seria a minha escolha, aguardaria uma correção dessa subida aqui para monitorar uma compra aí no decorrer da próxima semana ou das próximas semanas em JBS, falando de swing trade, tá? Em prazos maiores a gente segue comprado nesse ativo aí nas carteiras. Olhando aqui agora para falar de CVCB3, que foi a queda do dia aí, 13,75% tamanho da barra de baixa aqui do papel, queda muito forte, fechando abaixo da média. Eu tinha comentado ontem desse engolfo de baixa dessa ação, que se perdesse essa mínima aqui, ampliaria a chance de ter correção. E que, dependendo da queda, a gente monitoraria alguma operação de compra a favor da tendência de alta do preço, falando de curto prazo. Só que essa barra aqui, se a gente considerar duas barras e o tanto que ela devolveu aqui, essas 3 barras para cima, está muito forte a ponta vendedora. Entrar comprando de imediato não faz sentido, teria que avaliar os próximos pregões, mas o fato é que quem estava comprado gerou engolfo de baixa, perdeu essa mínima aqui, é saída da posição comprada de swing trade. E para quem está comprado, só vou sair dessa ação se ela perder a tendência de alta de curto prazo. Aí o stop ficaria abaixo desse fundo aqui dos R$2. Se ela voltar para baixo dos R$2, seria o sinal de saída. E um sinal de enfraquecimento ainda maior da tendência de alta é ela retornar para baixo desses topos anteriores e invadindo aqui esse gap de baixo, ou seja, ali buscando a região mais por volta dos 2,12, vindo para baixo do patamar de 2,22. Então, ativo ainda dentro da tendência de alta, mas com um indício negativo, com esse fechamento muito forte para baixo e considerando até o cenário de prazo mais longo dessa ação, que não é bom. O gráfico mensal desse papel não é bom. É zigue-zague para baixo, baixo na média, não consegue ganhar força para cima e só afundando gradativamente, fazendo uma escadinha ali em cima da média. Se aproxima
aqui lateraliza, já cai, aqui se aproxima da média, cai, aqui bate na média, cai, aqui de novo está vindo para a média, até veio bem para cima da média, mas por enquanto apontando para de novo perder força em cima da média do gráfico mensal, a média móvel exponencial de 10 períodos. Atendendo aos pedidos de análise de vocês, BBDC4, queda de hoje de 3,9%, ontem já tinha gerado um pivôzinho de baixa aqui, tendência é de baixa de curto prazo, com isso ela anula o sinal de alta do gráfico semanal e ela amplia muito a chance de caminhar para cá, ó, de buscar essa região de suporte lá para a faixa dos R$12,10 a R$12 número redondo, a região mais relevante de suporte. Na verdade, começa ali nos 12,25 e a mínima vai lá em 11,93. É a faixa de preço aí de suporte para esse ativo, caminho mais provável para essa ação. Não vejo oportunidade de compra nesse ativo no momento. A XPBR31 também muito mal aí nos dois últimos pregões, já tinha feito um gap de baixa em cima de uma região de suporte, estava dentro de uma tendência aqui de baixa, pulou esse suporte com um gap, que é um sinal de força por parte dos vendedores, tentou subir de maneira muito fraca, é o que normalmente é o comportamento de uma tendência de baixa, perdeu ali, gerou um topo descendente e afundou aqui muito, muito forte a queda de hoje aí no ativo, 6,58% de baixa. Se olharmos para o gráfico semanal, estava coerente, deixa eu só ver a questão do ajuste aqui, botar aqui de volta, beleza. Aqui, ó, tendência de baixa no gráfico semanal, respeitando a média móvel exponencial, fraqueza para subir, força para cair. Então, o caminho mais provável é de baixa. Olha o mensal. Aqui, ó, veio para gerar um sinal de tendência de alta, só que aqui estourou, não confirmou essa tendência de alta, tentando subir, olha a média apontando para baixo, bate na média e afunda e gera um pivôzinho de baixa, tendência de baixa de médio prazo para o ativo. Pensar em qualquer compra nesse momento, mesmo que seja de prazo maior, aguardaria algum sinal mais relevante de subida, e principalmente pelo gráfico mensal, que eu não consigo visualizar ainda. Depois disso, eu vou falar aqui de Semin 3. A Semin, depois dessa forte queda, tentou subir aqui de maneira mais fraca e está apontando para baixo nesse momento. Perda dessa mínima que reforça a chance de queda, a perda dos R$5,10, que foi a mínima do pregão de hoje. Foi lá testar a média, dá para perceber que para subir é mais fraco do que foi para cair. Então, o caminho mais provável é essa ação buscar níveis de suporte mais baixos. Está, primeiramente, nessa região de suporte, topos anteriores, e essa paradinha aqui também. E depois disso vai ter esse outro nível aqui por volta mais abaixo aí dos R$5, e na sequência uma região ali na faixa do 4,87 e por último na faixa dos 4,63. Enquanto não tiver uma mudança aqui do que está acontecendo no gráfico diário, não vejo alternativa de compra de curto prazo nessa ação. A PETS 3, tendência de baixa, já retomada quando ela perde tudo isso aqui para trás, e aí vai lá, testa a resistência, gera um topo descendente, apontando mais para baixo também PETS 3, pivôzinho de baixa no pregão de hoje, tendência de baixa basicamente retomada, expectativa mais negativa de caminhar para a região aí dos R$3,86. Esse ativo aqui. Depois de 3,86, suporte na faixa dos 3,55. Então, esse é o caminho mais provável. Isso aqui é um sinal de saída para quem estava comprado no ativo. Não que ela não vai despencar, mas pela tendência que foi montada aqui agora, aponta um pouquinho mais para baixo essa ação, trazendo até a possível oportunidade de trabalhar na venda, se tiver disponibilidade para aluguel. Resistência de imediato, 4,29, depois disso a região ali dos 4,50. E, por último, aqui falando de CEMIG, que caiu bastante hoje, 3,12%, estava tentando uma recuperação em cima da região de suporte, não conseguiu, perdeu esse fundo anterior, já vai fazendo um zigue-zague descendente, e aí ela confirma um cenário mais negativo se voltar para baixo dessa mínima aqui, que seria o último fundo depois dessa máxima aqui, ó. Região ali dos 11,12, mas por enquanto, com esse fechamento, uma oscilação abaixo da mínima do pregão de hoje, localizada em 11,40, reforça a chance de continuar a queda, em busca do suporte que vai de 11,29 até o R$11,12. Enfim, meus amigos, falaram para eu acabar a análise sorrindo, mas o cenário não está muito legal não, o que aconteceu aí no nosso Ibovespa. É lógico que o que pode a gente ver aqui é o Ibovespa dar essa fundada para depois começar um processo de recuperação. É muito comum isso também acontecer, mas é o que a gente vai monitorar aos poucos, porque
com a informação que está do pregão de ontem, mais o pregão de hoje, e o que aconteceu na reversão dessa semana no Ibov, não está ainda já de cara assim, nossa, agora vai para cima. Provavelmente o que a gente vai ver vai ser uma esticadinha para baixo, e aí provavelmente teremos um GPS da tendência ficando sobrevendido para poder ter sim um processo de recuperação, de correção de toda essa queda que a gente está vendo aí nos últimos 3 meses, principalmente potencializando nesse mês de agora. É isso, um grande abraço, deixa um like, deixa um joinha aqui, agradeço demais, lembre-se de comentar aqui embaixo na análise, inclusive colocando aí um ativo que você quer que a gente analise no próximo pregão. Até mais.